Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou nesta sexta-feira em Genebra, por uma maioria esmagadora, uma resolução a favor de uma comissão internacional de inquérito sobre as violações dos direitos humanos e do direito humanitário na Ucrânia após a invasão russa. Após a votação maciça da Assembleia Geral das Nações Unidas no início da semana, exigindo que Moscou encerrasse o conflito, a Rússia sofreu mais uma amarga derrota no Conselho de Direitos Humanos. A resolução foi aprovada por 32 votos a favor, 2 contra e 13 abstenções. UN members from all regions around the world. Membros da ONU de todas as regiões do mundo se uniram no Conselho para condenar as agressões da Rússia contra a Ucrânia nos termos mais fortes possíveis. A mensagem para Putin foi clara: você está isolado em nível global e o mundo inteiro está contra você. A votação ocorre após o ataque do exército russo à maior usina nuclear da Europa. Um porta-voz da ONU explicou que esta é a primeira vez na história do Conselho de Direitos Humanos que uma resolução diz respeito diretamente à Rússia. A resolução condena as violações e ataques aos direitos humanos na Ucrânia e exige a retirada rápida das tropas russas de todo o território internacionalmente reconhecido da Ucrânia. O texto também pede a criação urgente de uma comissão de investigação internacional independente, o mais alto nível de investigação do Conselho. Em meio à guerra, um hospital no norte da Ucrânia celebra a vida. Mais de 40 bebês nasceram desde a semana passada em um abrigo subterrâneo na maternidade de Chernigov. Tudo correu bem, mas eu quero paz, silêncio e calma. Entre bombardeios e sob grande estresse, elas tiveram que se proteger dormindo neste bunker dentro do hospital. Eu tinha uma cesariana planejada. Isso aconteceu entre os ataques aéreos. Eu morreria se estivesse nas trincheiras. Simplesmente não poderia dar à luz sem assistência médica. Claro, sou mãe e estava preocupada, mas sou uma pessoa religiosa e acho que este é um lugar sagrado. A Ucrânia também é um lugar sagrado. Deus nos proteja. Agora vamos para casa e lá também temos ataques aéreos. Então precisamos ir para um porão frio. É assim. E é por isso que estamos mais seguros aqui do que em casa. De acordo com a Agência da ONU para os Refugiados, mais de 1.200.000 pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos. Mas neste hospital ainda há esperança para as vidas que estão apenas começando. Quero que meu filho more em um bairro bonito e iluminado. Sempre gostei de estar na Ucrânia. Alguns não estão satisfeitos com o padrão de vida, mas eu gosto de tudo aqui. Não quero ir para outro país. Esta semana, o Acnur lançou um apelo de emergência para arrecadar $1 bilhão e 700 milhões de dólares para ajudar pessoas exiladas ou deslocadas pela guerra. Nossa, que situação triste, hein? E aqui no Brasil, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que foi oficializada a concessão de vistos humanitários para ucranianos. Foi assinada a portaria interministerial do Ministério da Justiça e Relações Exteriores, que trata do visto humanitário para recebermos refugiados da Ucrânia aqui no Brasil. O visto humanitário vai ser válido por 180 dias e a autorização de residência é de 2 anos e também vai poder ser solicitada por ucranianos que já estejam no Brasil. Bolsonaro reafirmou que a posição brasileira é de neutralidade e lembrou que o setor agrícola brasileiro depende muito dos fertilizantes produzidos na Rússia. O pessoal muitas vezes questiona, que ele tem que ter uma posição mais firme de um lado ou de outro. O Brasil continua numa posição de equilíbrio. Nós temos negócio com os dois países.
não temos a capacidade de resolver esse assunto. Então, o equilíbrio é a posição mais sensata por parte do governo federal. O Brasil apoiou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, vetada pela Rússia, que deplora fortemente a agressão contra a Ucrânia. E a Anvisa recomendou ao governo facilitar as regras para passageiros vindos da Ucrânia. A orientação é referente às condições sanitárias impostas pela pandemia do coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou à Casa Civil da Presidência da República que as condições de entrada no Brasil sejam flexibilizadas para as pessoas que retornam da Ucrânia, seja em voos de repatriação ou por outros meios. Com isso, a Anvisa reconheceu a situação excepcional humanitária decorrente de estado de guerra na Ucrânia. A agência afirmou que a prioridade deve se voltar ao acolhimento e ao resgate imediato das pessoas provenientes das regiões de conflito. A agência destacou que a exigência de comprovação de vacinação, de testagem pré-embarque e preenchimento da declaração de saúde do viajante devem ser dispensados neste caso. Mas recomendou o uso de máscaras de proteção por todos os viajantes, inclusive pela tripulação durante todo o voo. Nos casos em que passageiros apresentem sintomas de Covid durante o voo ou testem positivo para identificação do vírus SARS-CoV-2, a orientação é de que eles sejam acomodados de modo a manter o distanciamento possível dos demais passageiros e a realização de quarentena pelos não vacinados na cidade de destino final. A agência ainda sugere que a testagem, mesmo não sendo obrigatória, seja realizada sempre que possível, antes, durante ou até mesmo no momento da chegada do voo em território nacional. Também deve ser oferecida a possibilidade de imunização aos que ainda não estiverem vacinados. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.